Olá pessoal, tudo bem? Galera do terceiro ano do Dr. Lucas. Estamos aí na semana 3 do nosso PET volume 2. Nessa aula de hoje eu vou falar com vocês aí um pouco sobre os alcinos, que é o terceiro grupo dos hidrocarbonetos de cadeia aberta. Então nas semanas anteriores nós já falamos sobre os alcanos, só voltando aqui esse resumo, né, que é colocado para vocês aí na parte de química. Então lembra que nós temos um hidrocarboneto, que é um grande grupo de compostos orgânicos, formados somente por carbonos e hidrogênios. Então, estes hidrocarbonetos, nós temos uma divisão de 7 grupos, ok? Então, nós já falamos dos alcanos, que são aqueles hidrocarbonetos que só têm ligações simples entre carbonos, apenas um único traço. Falamos sobre os alcenos, que tem uma ligação dupla entre carbonos, pelo menos uma ligação dupla entre carbonos, e os alcinos agora, que é aqueles compostos que têm uma ligação tripla. Então, sempre lembrando, o infixo para a ligação simples é o AN, para a ligação dupla é o EN, e para a ligação tripla é o IN. Então, hoje nós vamos falar dos alcinos, ok? Bom, aqui tem algumas questões, pessoal, referentes a esta semana 3 do nosso PET, né? Então, por exemplo, aqui a questão 1. Alcinos são hidrocarbonetos lifáticos saturados, alicíclicos saturados, alifáticos insaturados com ligação dupla, alicíclicos insaturados com ligação tripla ou alifáticos insaturados com ligação tripla. A primeira coisa que a gente pode observar é que tem alguns sinônimos aqui que pode dificultar, né, essa tensão. Então eu já coloquei aqui no quadro para a gente, antes de trabalharmos as nomenclaturas, algumas observações que eu posso fazer aqui para vocês. Eu vou ampliar a tela para vocês enxergarem melhor aqui, ó. Então são algumas definições, viu pessoal? Todas as vezes que falarem para vocês alifáticos é a mesma coisa que cadeia aberta. Então aqui eu tenho um composto alifático, ele é de cadeia aberta, ok? Agora, se falar para vocês alicíclicos é a mesma coisa que cadeia fechada. Então esse composto aqui, ele é alifático. Por quê? Porque ele é de cadeia aberta, ok? E detalhe, eu posso chamá-lo também de acíclico. Acíclico significa que é uma cadeia que é não fechada, ela é aberta, então são sinônimos. Então eu posso chamar de alifático, de cadeia aberta, ou acíclico, ok? Então são sinônimos. As cadeias fechadas são chamadas de alicíclicos ou cíclicos, ou simplesmente cadeias fechadas. Então são sinônimos, tá? Então, isso daqui é uma cadeia aberta ou alifática. Eu tenho uma insaturação, eu tenho aqui 3 ligações, uma ligação tripla, né? 1, 2, 3. E se eu tenho uma ligação tripla entre carbonos, eu tenho o grupo dos alcinos. Só que não tem ramificações. É uma cadeia aberta, sem ramificações. Eu só tenho carbonos primários e secundários. Tá certo? Se eu tiver que colocar nome para esse composto aqui, eu tenho que lembrar daquelas regras, né, pessoal? Eu tenho que numerar a cadeia, dando os menores números possíveis para a ligação tripla, para os carbonos que têm ligação tripla. Então, se eu tivesse que numerar, é melhor eu numerar da direita para a esquerda. Assim, eu colocarei os menores números possíveis para esses carbonos insaturados, né? Então, esse aqui seria o meu carbono 1, esse seria o 2, esse seria o 3, este seria o 4, este seria o 5 e este seria o 6. Beleza? Então, eu tenho 6 carbonos na cadeia principal. Então, para dar nome para uma cadeia alifática, ou aberta, ou acíclica, a gente vai ter que seguir essa ordem de hierarquia. Primeiro eu coloco o número de carbonos. Eu tenho 6 carbonos. Lembra que 6 carbonos eu tenho que colocar meu prefixo X. Ok? Hífen. Eu tenho que indicar aonde que essa ligação tripla vai estar presente. Então ele está entre o carbono 2 e 3. Só que quem pega a fama de ter essa ligação tripla é o carbono de menor número.
2 e 3, então eu pego o 2. 2, hífen de novo, e eu fecho com o nome, que vai me dar a minha, digamos, o meu infixo, que caracteriza uma ligação tripla, que é o infixo in. In. E eu fecho aqui com o meu nome final, que é para o hidrocarboneto, que é o sufixo O. Então eu tenho o prefixo, número de carbonos, X, são 6 carbonos. Eu coloco aonde está a ligação tripla, que está entre o 2 e o 3. Então eu pego o de menor número, certo? In é uma ligação tripla. E O é porque é o hidrocarboneto. Então aqui eu fechei o nome para esse composto aqui. Tá certo? Então quando a gente voltar lá para a questão de número 1, você vai entender melhor aqui. Então, voltando. Os alcinos são hidrocarbonetos. Então, eles não podem ser saturados, porque nós temos uma ligação tripla. Então, ele é insaturado, né? E ele não pode ser alicíclico. Então, ele não pode ser alicíclico, que é de cadeias que a gente chama de cadeias fechadas, certo? São de cadeias abertas. Então, eles são alifáticos insaturados com ligação dupla, ou eles são alifáticos insaturados com ligação tripla. Alifático é cadeia aberta com ligação tripla. Então, neste caso aqui, pessoal, a gente marca, tá? Que é a minha questão 1, é a letra E. Ok? Muito bem. Agora nós vamos colocar algumas de ramificações. Então, por exemplo, ó, se vocês observarem aqui, eu tenho o 2,2,5-trimetil-heptino. É um hidrocarboneto cujas moléculas têm cadeia carbônica. Ela é insaturada, porque ela tem uma ligação tripla, né? In, entre carbonos. Eu tenho uma ligação tripla. Ela é ramificada. Por que ela é ramificada? Porque esses números que estão aqui, ó, ele significa que é uma ramificação. São 3 ramificações metil, ok? E ela não é aromática, porque ela não tem benzeno no finalzinho do nome. Então aqui eu vou encontrar apenas a 1 e a 2 que estão corretas. Nesse caso aqui, então, vai me dar a letra B. D, desculpe, tá? Bom, então vamos aprender um pouquinho mais? Vamos colocar agora aqui no meu exemplo estas ramificações. Como que eu represento as ramificações para uma cadeia insaturada? Então, pessoal, vamos supor, por exemplo, que eu vou substituir. Eu vou colocar aqui agora uma ligação. Eu vou tirar um hidrogênio e eu vou substituir com um CH3. Eu vou colocar aqui uma outra parte da minha molécula. Está vendo que eu aumentei aqui com um CH3. Agora eu já tenho uma ramificação, porque esse daqui é um grupo que eu chamo de carbono terciário. Então eu já tenho uma ramificação. Então nesse caso eu tenho uma ligação no carbono 5 com algo que foi trocado ou substituído. Então isso é um substituinte. Agora eu tenho que analisar quem é a minha cadeia principal e quem é a minha ramificação. Então, cadeia principal, que nem lá dos alcenos que eu mostrei na semana passada, é aquela maior sequência de carbonos, tá? Não necessariamente em linha reta. Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então tanto faz. Eu vou escolher como principal esta cadeia aqui de cima. A de baixo eu chamo de ramificação. E essa ramificação aqui tem um nome, né? É apenas um único carbono. Então, se eu tenho um único carbono, eu uso o prefixo met. Como ele é um substituinte, ele foi tirado o hidrogênio e colocado um CH3, eu coloco o finalzinho il para ele. Então, aqui eu tenho o metil. Tá? Ordem de hierarquia para colocar o nome aqui, pessoal. A primeira coisa, eu tenho que dizer aonde é que está este carbono. Então, carbono 1, 2, 3, 4, 5. Ele está no carbono 5. Então, eu tenho aqui o 5-metil, certo? Se eu não tiver nenhuma ramificação a mais, eu já emendo o nome da cadeia principal. Lembra que a cadeia principal a gente tinha colocado que era 6, era o X, hífen,
uma ligação dupla entre o 2 e o 3. Então, eu coloco aqui o 2, ele que pega a fama, certo? A ligação tripla tem o infixo in, e ele é um hidrocarboneto, termina em O. Então, a única coisa que eu incrementei aqui foi a minha ramificação, que tem que colocar antes. Então, aqui eu tenho 5-metil-hex-2-ino. Então, eu tenho uma nomenclatura para a cadeia aberta, ok? Que eu chamo de alifático, né? Ou cadeia aberta, com uma insaturação entre o carbono 2 e o carbono de número 3. Ok? Se eu tiver, por exemplo, que desenhar este carbono aqui, ó, é fácil de eu escrever esse composto. Eu vou escrever o composto de 2,2,5-trimetil-3-pentino. Então, a primeira coisa que a gente faz, pessoal, é escrever a cadeia principal. Se a cadeia principal ela é um heptino, então eu vou ter aqui assim, ó. Deixa eu só colocar o nome da cadeia de novo para a gente enxergar. 2, 2, 5, trimetil, 3 heptino, ou hept-3-ino, que é o nome mais correto, tá? Nós colocarmos o número que está a ligação tripla dentro do nome. É uma nova tendência para se colocar essa nova nomenclatura. Então, vou ampliar aqui para a gente escrever. Eu quero escrever o 2,2,5-trimetil-hept-3-ino. Então, a primeira coisa é representar a cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hept. No carbono 3, 1, 2, 3, eu coloco uma ligação tripla. Então, aqui vem a ligação tripla, entre 3 e o 4, certo? Na posição do carbono de número 2, eu vou colocar um metil. Outro na posição 2, eu vou colocar um outro metil. Então, por isso, 2, 2. E na posição 5, 1, 2, 3, 4, 5, eu coloco o outro metil. Pode ser para cima ou para baixo, tanto faz. Agora é só completar os meus hidrogênios. Eu tenho que completar aqui as minhas ligações com os hidrogênios, né? Cada uma dessas ligações covalentes aqui eu completo com hidrogênio. Aí eu fecho a minha molécula. Se você for observar bem, ó, a cadeia principal é esta. A numeração 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está lá. No carbono número 2 eu tenho metil. Eu tenho outro metil. 2, 2 de metil. No 5 também eu tenho um outro metil. Então 1, 2, 3. Trimetil. Hept, eu tenho 7 carbonos na cadeia principal. No carbono de número 3 eu tenho uma ligação tripla. In. E é um hidrocarboneto. Beleza? Então aí eu fiz aquela fórmula que está lá no teu livro. Então aqui, pessoal, aqui está até falando, ó, o 2,2,5-trimetil-3-heptino é um hidrocarboneto cujas moléculas têm cadeia carbônica insaturada e é ramificada. Só não é aromática porque ele não forma aquele anel benzeno. Né? Ok? Bom, então a gente chegou aí. Seria interessante vocês terminarem, né, de fazer essas questões. Qualquer dúvida é só procurar passar para mim uma mensagem que eu resolvo particular para vocês, tá? Uma dessas questões que vocês tiverem dúvida. Beleza? Aqui eu tenho um vídeo, ó. Este vídeo aqui, ele fala um pouquinho mais deste grande grupo, que é o grupo dos alcinos. Se vocês tiverem dúvida também, é só acessar o link, que esta aula está lá postada já no YouTube. Ok, pessoal? Então, semana que vem a gente fecha com o grupo dos alcadienos e nós terminamos esta fase aí do PET 2. Beleza? Abração, tudo de bom para vocês, até mais, galera.